Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Você está no Você Pode 22, nosso espaço dedicado a falar de saúde, inovação e qualidade de vida. Eu sou Elias Ajube, médico psiquiatra, vice-presidente do Hospital 22 de Outubro, presidente da Associação Paulista de Medicina, e eu tô aqui com uma pessoa que você não pode dormir enquanto nos assiste. É o anestesista Dr. Luiz Alípio, médico pela Unicamp, fez a residência de anestesia lá também. Exato. E é anestesista do Centro Cirúrgico do Hospital 22 de Outubro. Bem-vindo, Alípio. Muito obrigado, Elias. Muito obrigado pelo convite, por estar aqui hoje, tá certo? Queria te aproveitar para te parabenizar pela iniciativa do podcast. E estou muito feliz de poder estar aqui para falar sobre a minha especialidade, que costuma ser um tema muito polêmico entre os pacientes. Polêmico mesmo. Luiz, conta, aliás, um pouquinho, por que anestesia é tão polêmico? Eu atribuo a polêmica em torno da anestesia a alguns fatores. O primeiro deles é que a maioria das pessoas, os leigos especialmente, desconhece o que é anestesia, como é feito, não sabe nem mesmo que o anestesista é um médico especialista, assim como um cirurgião, um psiquiatra, um ortopedista, e aquilo que a gente não conhece, a gente acaba tendo um pouco de medo. O segundo grande motivo que eu enxergo é a questão do vínculo. Você imagina que uma pessoa que vai ser submetida a uma anestesia para uma cirurgia, ela começou com uma queixa, procurou um profissional, esse profissional a examinou, pediu exames, fez um diagnóstico e indicou a cirurgia. Então o paciente teve tempo de criar essa conexão, essa relação de confiança com o profissional que vai operá-la. Enquanto que com o anestesista, a pessoa às vezes o conhece dias antes ou momentos antes do procedimento. E fica difícil entregar aí a sua saúde, a sua integridade a essa pessoa com quem você ainda não estabeleceu uma conexão. E o último motivo que eu consigo enxergar é a questão do controle. E aí a gente faz até um paralelo com a psiquiatria. A gente entende que a maioria dos pacientes durante a anestesia vai estar inconsciente, ou seja, não vai estar sob controle do que está acontecendo, não vai poder participar das decisões daquilo. E isso acaba sendo muito angustiante para algumas pessoas. Para algumas muito angustiante. Tem gente que não consegue, né? Eu tenho um amigo anestesista que fala que anestesista é que nem ronco. Você não sabe se está lá porque você está dormindo. Quando você acorda, já acabou. Quando você acorda, já acabou. Conta para mim, então, o que é anestesia, Alípio? Eu acredito que a melhor maneira de definir a anestesia é dizer que ela é um conjunto de técnicas, de procedimentos e de medicamentos que tem por objetivo fazer com que a pessoa passe por um procedimento cirúrgico ou diagnóstico que seja, sem sentir dor, com o menor desconforto possível. Então, tirar a dor, a anestesia tem uma função analgésica. Exatamente. A anestesia tem três grandes pilares. O primeiro deles é a analgesia. Tirar a dor. Com que a pessoa não tenha dor. O segundo, a hipnose. Dormir. Inconsciência, exatamente. E o terceiro, a amnésia. A pessoa vai passar por aquilo e depois não vai se lembrar do que aconteceu. Não se lembrar daquilo. Tem até um filme que fala sobre o cara que é operado e está lembrando de tudo, né? E é um transplante... É comum isso do paciente passar pelo procedimento e acabar não tendo amnésia, lembrar do que se passou? Não é comum. Não é comum. A gente tem, inclusive, maneiras de monitorizar o grau de profundidade anestésica. Tá. Isso, então, existem aparelhos, como, por exemplo, os monitores que leem as ondas eletroencefalográficas, que vão permitir com que a gente faça uma leitura para saber o nível de consciência do paciente. Mas o que pode acontecer, por exemplo, é que às vezes a pessoa está sob uma anestesia regional, que a gente deve falar um pouquinho aqui hoje, e ela não está sentindo aquela parte do corpo que está operada. Mas, para ter um pouco de conforto, ela está sedada. E um soninho que é só para dar conforto mesmo. Então, pode acontecer, às vezes, da pessoa acordar no meio do procedimento, mas não significa que ela está sentindo dor, porque aquela região que está sendo operada está anestesiada mesmo. Então, quer dizer, a anestesia regional é aquela em que o paciente tem uma sedação leve. Não. A anestesia regional é aquela em que a gente desliga, por assim dizer, somente um setor, uma região, uma parte do paciente. Isso é possível? Então, a anestesia regional não precisa necessariamente ter a sedação para ser chamada assim, anestesia no sentido de tirar a dor daquele ponto que vai ser o alvo do procedimento. Uhum. E quando vira geral? Porque isso é um tema também polêmico. A tal da anestesia geral é um grande medo das pessoas. A gente precisa separar. A anestesia regional ela é possível porque os nossos nervos funcionam como cabos de energia elétrica. Então, através de um tipo de medicação chamada anestésico local, eu consigo isolar
fazer com que o nosso nervo não conduza essa energia e, portanto, não conduza a informação de nenhum tipo de sensibilidade, nem mesmo de dor. E aí eu consigo desligar, por exemplo, do cotovelo para baixo, da cintura para baixo, só um dedo, se a pessoa for operar só aquele dedo. E, normalmente, a gente associa isso a algum tipo de sedativo para o conforto. Na anestesia geral, por sua vez, a gente pensa em um sono que é tão profundo que a pessoa não sente nada, ela não responde nem mesmo a estímulos dolorosos, como, por exemplo, a incisão, o corte que é feito com um bisturi. Mas a anestesia geral, o sono é tão profundo que a pessoa nem mesmo respira sozinha. E aí a gente entra em mais uma polêmica da anestesia, que é a questão da intubação. Não, intubação é um grande medo. Depois da pandemia do Covid-19, a gente teve as pessoas se assustando muito com a ideia de intubação, achando que isso, ser intubado é a mesma coisa que uma quase sentença de morte. Exatamente. E esse medo faz sentido? Não, não faz. O que acontece? O tubo, a intubação, ficou popular, digamos assim, entre as pessoas na época da pandemia, porque ele nada mais é que uma maneira que a gente tem de respirar por uma pessoa que não tem condições de respirar por conta própria. Ele é um material de plástico, silicone, assim, que é passado pela boca e chega na traqueia, a entrada de ar dos nossos pulmões, e serve como uma interface entre um aparelho, um ventilador mecânico, e o paciente. E a gente utiliza quando a gente precisa respirar pelo paciente, seja porque eles têm uma doença do pulmão muito grave, como era o caso do Covid, ou porque ele está inconsciente, que é o caso da anestesia. E é seguro, então, fazer anestesia? Sim, a anestesia é extremamente segura. Existe até uma fala aí, que eu não sei nem atribuir a autoria, mas que diz que a anestesia é a única especialidade médica que a morte respeita. Tem estatísticas americanas que dizem que complicações graves, até levando a óbito, relacionadas diretamente à anestesia, só acontecem em 1 a cada 100 mil procedimentos. Mas então eu estou falando que a anestesia não tem complicação? Não. Eu estou querendo dizer que as complicações graves são muito raras. Vamos dar um exemplo. A incidência de náuseas e vômitos, que são complicações possíveis depois da anestesia, chega até 30% dos pacientes. E, às vezes, isso acaba incomodando mais a pessoa do que a própria dor pós-operatória, porque acho que a pessoa espera que, depois de operar, tenha um pouco de dor, mas não necessariamente tem enjoo. Mas é uma complicação que, apesar de muito recorrente, não traz nenhum risco à vida do paciente. Então, náusea, vômitos, relativamente comum, mas não grave. Quais são os efeitos colaterais graves de anestesia? Pensando que a morte, então, é muito raro. Você está me contando 1 a cada 100 mil casos. É uma coisa muito difícil de acontecer, mas tem outros efeitos graves que podem acontecer? Tem sim. Os anestésicos, eles, de uma forma geral, vão acabar interferindo com a pressão arterial do paciente, com a capacidade de respirar, e é por isso que o profissional anestesiologista está sempre ali ao lado do paciente. O anestesiologista, eu acho que o leigo acredita que a anestesia é uma seringa grande assim, que alguém entra lá e aplica ou na veia ou na coluna a quantidade que achar necessária, e é isso e dure quanto durar. Não é. A anestesia é aquele conjunto de técnicas e o profissional anestesista vai acompanhar o paciente durante todo o procedimento e até depois dele. Enquanto o paciente está ali sendo operado, o cirurgião está focado no órgão que ele está operando. O anestesista está cuidando de todo o resto, do nível de consciência da pessoa, da parte respiratória, da pressão arterial, frequência cardíaca, temperatura, diurese, todos os outros fatores. E precisa daquele monte de barulho, pipipi acontecendo ao mesmo tempo. O famoso barulho do monitor. Sim, a tecnologia tem nos ajudado bastante. 40, 50 anos atrás, o anestesista sabia da integridade dos pacientes através de colocar o dedo no pulso, medir a pressão na mão, olhar aqui a beirinha do olho se está corado, se não está corado. A gente evoluiu e evoluiu muito. Hoje existem diversos monitores que me mostram em tempo real todas essas informações que eu preciso saber sobre o paciente. Pressão arterial, frequência cardíaca, saturação de oxigênio, os monitores, como eu falei agora há pouco, de profundidade anestésica, certo? Dentre outros tantos que a gente utiliza e que fazem barulho. O anestesista não precisa nem necessariamente estar olhando para o monitor, só pelo barulho consegue saber se a frequência do paciente e a saturação estão boas. O barulho vai mudando, vai ficando mais agudo ou mais grave, mais rápido ou mais lento, não é isso? Exatamente, e a gente fica muito condicionado a isso. Tem até uma história engraçada que no começo da pandemia eu estava na sala da casa dos meus pais, em um sofá e meu pai no outro, ambos estavam olhando para o seu próprio celular, mas a TV estava ligada e começou uma reportagem sobre o Covid.
E a reportagem começou com um monitor de hospital disparando. E eu mesmo, estando na casa dos meus pais, olhei para a tela. Meu pai falou, calma, você está em casa. Porque a gente é condicionado a ouvir e responder a esse monitor o tempo todo. O monitor indicou urgência, não importa que E o está de anestesista descanso. está apto. O cérebro fica em alerta. Exato. E como é que você chegou a essa história de fazer anestesia ali? Você estava na faculdade, em que momento que você decide? Fala, não, anestesia que eu quero. Eu sempre gostei do ambiente cirúrgico, mas não necessariamente me identifiquei como cirurgião. Gostava do centro cirúrgico, de ver as cirurgias e tudo mais. E tem uma característica muito pessoal que eu sou um tanto imediatista. Eu gosto de resultados rápidos. E a anestesia é a especialidade talvez mais aguda da medicina. Nossa, é O papum. anestesista faz a sua cirurgia, resolve, acabou o procedimento, ele vai te acordar, te encaminhar para onde você deve ser encaminhado e resolveu. Ele não fica esperando para saber dali a 6 meses se você está melhor, se tem que trocar alguma coisa de medicação. Então, para alguém que é muito imediatista, eu acho que condiz bastante. Olha, Lipe, é verdade que usar esmalte na unha pode atrapalhar o procedimento de anestesia? Como é isso? É verdade, pior é que pode. O que acontece é que os nossos monitores, eles são aparelhos eletrônicos e têm alguns déficits. Por exemplo, o monitor de saturação de oxigênio, o oxímetro, que também ficou popular na época da pandemia, ele funciona através de luz vermelha e infravermelha, e a gente coloca ele no dedo. Então, a presença de esmaltes, especialmente de cores mais escuras, roxo, vermelho, preto, pode atrapalhar na leitura. E o ideal é que a pessoa esteja sem esmalte e, além de tudo, hoje em dia tem a questão dos materiais sintéticos, né? Tem muita gente que usa unhas de materiais postiços, cílios postiços, que podem acabar interferindo no ato cirúrgico anestésico, porque, dependendo da composição, pode até ter alguma interação com o bisturi elétrico e causar queimaduras. Então, é muito importante a pessoa estar atenta a isso. Quer dizer, a consulta pré-anestésica é uma coisa de bastante importância para prevenir os problemas, né? A consulta pré-anestésica ela é fundamental. É na consulta pré-anestésica que o anestesista vai conhecer o paciente, entender sobre toda a saúde dele, para conseguir verificar se o risco relacionado ao ato anestésico cirúrgico é menor que o benefício da cirurgia e, assim, permitir que a pessoa possa ser operada. O anestesista, sendo médico, consegue identificar condições da saúde do paciente que poderiam atrapalhar esse processo e ajudar a otimizar, seja através do encaminhamento para algum colega especialista, seja ele mesmo fazendo alguns ajustes. Existem, por exemplo, medicações que precisam ser suspensas antes do procedimento. E o anestesista é a pessoa que tem condições para orientar o paciente o que fazer em relação a isso. Esse remédio pode, esse outro não pode. Isso mesmo. Ô, Alípio, se você tivesse que pensar o que um paciente precisa saber antes da cirurgia, assim, um resumo importante de informações muito relevantes para uma pessoa saber antes de ser operada. Eu creio que das coisas que o paciente precisa saber... anestesia, claro. Principalmente para o anestesista é muito importante a questão do jejum, que a gente sempre pensa em tirar a consciência da pessoa, e se a gente tira a consciência, caso o estômago esteja cheio, esse conteúdo pode regurgitar, voltar ali para a região da boca, e o paciente consciente não consegue expelir isso, ele pode broncoaspirar e fazer uma pneumonia grave. Ele não tem o reflexo da tosse. Exatamente, a anestesia tira inclusive o reflexo da tosse. Uhum. Então, sempre que a gente pensa em tomar uma anestesia, tem que estar de jejum. Via de regra, esse jejum seria de 8 horas, mas, claro, existem algumas exceções, algumas situações que a gente vai mudar isso um pouquinho. Mas, além disso, o paciente precisa saber, por exemplo, o que vai acontecer com ele. E aí, até para a gente quebrar um pouquinho esse medo, essa polêmica. E aí, de novo, por isso a importância da avaliação pré-anestésica. Existe, assim, o paciente fingir que está sendo anestesiado, ele tentar parecer anestesiado e mimetizar um sono, ou isso é perceptível? Fingir que está sendo anestesiado, eu creio que seja muito difícil, até porque normalmente a gente faz anestesia para algum procedimento que é de alguma forma incômoda. Mas, de novo, a gente tem sempre condições de monitorizar. Dá para a gente saber, como eu disse, os anestésicos eles interferem com várias condições fisiológicas da pessoa. Respiração, frequência cardíaca, pressão. Então, creio que seja muito difícil enganar um anestesista nesse sentido. Perfeito. Tem alguma história bem curiosa de algum paciente que, ou voltando da anestesia, contou alguma coisa curiosa? Tenho, eu consigo me lembrar, eu costumo dizer que essa foi a melhor anestesia que eu fiz, porque uma paciente, ao despertar de uma cirurgia plástica,
me perguntou, me olhou nos olhos e perguntou: mas por que você me acordou? Eu estava sonhando que estava em Paris com um vestido tão lindo. Então eu creio que foi a melhor anestesia que eu fiz na minha vida. É o meu objetivo sempre, levar a pessoa para esse sono dos deuses. A pessoa entrou no centro cirúrgico e acordou voltando de Paris. Maravilha. Essa anestesia dá vontade também. Aliás, em relação à anestesia de procedimentos rápidos, uma endoscopia, um pequeno procedimento, ainda se usam aqueles gases que a pessoa dormia sem precisar de outros fármacos? Sim, sim. A gente sempre tem que lembrar que existe, além da anestesia geral e regional, a sedação. A sedação é garantir um sono profundo o suficiente para que a pessoa não responda àquele estímulo, seja, por exemplo, a mangueira do endoscópio entrando ali pela boca, estômago e tudo mais. Não tossir na hora da intubação. Exatamente, diminuir os reflexos, mas às vezes a pessoa vai estar respirando por conta própria, mesmo que inconsciente. A endoscopia é o exemplo mais clássico. A pessoa vai dormir um sono profundo para não ter desconforto, não lembrar do que aconteceu, mas está o tempo todo respirando por conta própria. E em relação aos agentes inalatórios que você me perguntou, eles existem e ainda são usados. A gente não só induz uma anestesia, a gente mantém uma anestesia. E a gente pode mantê-la através de medicamentos na veia ou os inalatórios. Os inalatórios também têm um uso muito grande quando a gente pensa em fazer, por exemplo, crianças. As crianças morrem de medo de agulha. E por isso, para que você não tenha que puncionar uma veia da criança ainda acordada e causar esse incômodo para a criança, você pode começar a anestesia dela com um anestésico inalatório, fazê-la dormir com o popular cheirinho, para só depois que ela está dormindo, aí sim puncionar uma veia, diminuir todo esse incômodo e complementar as medicações ali na veia. Então, uma pergunta também importante que causa dúvida nas mães, principalmente: criança pode ser anestesiada? Sim, a especialidade anestesista cuida da pessoa desde antes de nascer, porque existem cirurgias intraútero, até os 150 anos de idade. Então, tem particularidades dessa cirurgia de uma anestesia, perdão, para uma criança? Você disse, olha, às vezes usar o gás, usar um cheirinho para a criança ter uma sedação inicial. Tem mais alguma particularidade de criança na hora do procedimento da anestesia? Assim como acontece com a pediatria, a criança não é um adulto pequeno, nem mesmo para o anestesista. Então, a anestesia pediátrica é até uma subespecialidade que a pessoa pode escolher para fazer aí, para se subespecializar, né? Mas, no geral, eu acho que a principal particularidade é essa questão de que, para a criança, esse medo, esse desconforto é ainda maior. Então, a gente tenta sempre fazer, por exemplo, o pré-anestésico. O pré-anestésico é uma medicação calmante que a gente utiliza tanto para criança quanto para adultos para acalmar a pessoa antes de entrar no centro cirúrgico. Mas para a criança ele se torna ainda muito mais relevante para a hora de separar dos pais ali e tudo mais, para que a criança não sofra nenhum trauma, digamos assim, por ter que entrar no centro cirúrgico. Faz sentido. É mais difícil entubar criança? Eu não diria que é mais difícil, não. A intubação acho que varia muito de pessoa para pessoa, assim como os riscos da anestesia, né? A gente fica muito, a anestesia tem risco? Tem. E o risco depende muito do porte da cirurgia, então procedimentos mais invasivos, que mexem em órgãos vitais, com maior risco de sangramento, obviamente tem mais risco de complicações graves. Mas os riscos também dependem das condições do paciente. O paciente mais jovem, normalmente, tem menos condições patológicas, então, às vezes, tem menos risco. Mas as pessoas podem ter insuficiências orgânicas, insuficiência renal, insuficiência respiratória, insuficiência cardíaca, e isso também interfere no ato anestésico. Aliás, por falar nisso, de medo de anestesia, já teve alguma vez que algum paciente tentou sair correndo da sala? Já mais de uma vez. As pessoas têm muito medo e, às vezes, chegam ali naquele ambiente totalmente diferente para elas e acabam não tendo coragem e pedem para ir embora. O anestesista é uma das pessoas que, às vezes, vai tentar acalmá-la e, por isso, de novo, reforçando a importância da avaliação pré-anestésica, porque, normalmente, já explica para a pessoa o que vai acontecer para diminuir essa insegurança e também pode prescrever os calmantes para deixá-la mais calma na hora de entrar lá. Isso é uma coisa que envolve o anestesista ser um pouco psicólogo. Ah, bastante. Inclusive, existe uma crônica do Rubem Alves, escritor, psicanalista brasileiro, que fala justamente sobre anestesia. Ele fala um pouco, ele reflete sobre a dor. O Rubem Alves é pai, inclusive, de um anestesista de Campinas, que eu tive a oportunidade de conhecer.
E ele fala que a pessoa que vai ser anestesiada, ela volta a ser aquela criança que está com medo de dormir. E o anestesista assume a função de pai e de mãe que vai cuidar daquela criança, daquele paciente que está anestesiado. Eu achei isso genial, assim, Um papel e levo isso para a vida. fraternal também na anestesia, Com né? certeza. E não só essa coisa... Não só com o paciente, mas com o colega cirurgião também, né? A anestesia permitiu o desenvolvimento da medicina por permitir que vários procedimentos cirúrgicos fossem possíveis, porque não daria para se fazer se a pessoa estivesse acordada ou sentindo, né? Dá para o cirurgião ser também um anestesista? Não se recomenda. Muito tempo atrás, por exemplo, obstetras às vezes faziam a raquianestesia nas gestantes e tudo mais. Mas hoje em dia, as sociedades preconizam que sempre haja uma pessoa fazendo a sedação ou a anestesia e outra pessoa operando, para que a pessoa que esteja operando consiga focar ali no órgão operado e a outra pessoa cuide da saúde geral do paciente. Faz sentido. Tem uma coisa que levantar a cabeça na hora da cirurgia poderia ser muito ruim, ter efeitos. Como é que é isso de não poder mexer o pescoço na hora da anestesia? Vamos aproveitar esse espaço para desmistificar isso. O que acontece? Quando a gente faz uma raquianestesia, uma anestesia nas costas, a gente perfura a meninge, que é a membrana que reveste o nosso encéfalo, cérebro e tudo mais, e a medula espinhal. Da medula partem os nossos nervos e é ali que a gente vai injetar o anestésico, perfurando essa meninge, para desligar, digamos assim, a pessoa ali do umbigo para baixo. Então tem uma camadinha, essa meninge, que vai ser perfurada, a agulha vai entrar ali. É nessa hora que não pode mexer o pescoço? Nessa hora, se você mexer, não quer dizer que você vai ter uma complicação grave, mas esse espaço ele é muito pequeno. Então, qualquer movimentação por parte do paciente ou do anestesista pode tirar a agulha do lugar certo e o anestesista vai ter que verificar. Mas tem toda a questão também de que, justamente por a gente furar esse espaço, e esse líquor, o líquido que circula aí na cabeça e na medula, ele pode ficar vazando. E a gente atribui a isso uma condição chamada de cefaleia pós-rac, a famigerada dor de cabeça que algumas pessoas têm depois de receber raquianestesia. A gente tem como preveni-la, por exemplo, existem agulhas hoje que elas são chamadas de ponta de lápis. O formato cônico dela faz com que esse orifício seja menor e diminua a chance desse líquor ficar vazando. Mas se isso acontecer, esse líquor vazando, quando a pessoa está em decúbito elevado, ou seja, quando ela se senta ou se levanta, a diferença de pressão do líquor da cabeça com o da coluna faz com que as estruturas ali sejam um pouco tracionadas e a pessoa sinta dor. Essa é a dor de cabeça característica da cefaleia pós-rac. Cefaleia pós-rac famosa. Mas o que acontece é que criou-se um mito, até entre os profissionais da saúde, que se o paciente levantar a cabeça logo depois da anestesia, isso vai causar a cefaleia. Eu não encontrei até hoje nenhum livro, nenhum artigo que me dizia que levantar a cabeça é agente causador. Não, o que causa a cefaleia pós-rac quando ela acontece é justamente o furo que é feito. Só que a pessoa só tem dor depois quando ela se senta ou se levanta, e o paciente até relata, é uma maneira de fazer diagnóstico diferencial dessa dor de cabeça. O paciente conta, quando eu deitei em decúbito totalmente horizontal, decúbito zero, passa a dor completamente. E quando a pessoa já está com a dor de cabeça, se ela voltar a deitar, de novo volta a passar essa dor. Passa a dor. E ela levanta e vai piorando. Essa é uma complicação possível, cada vez mais rara, porque, como eu disse, a gente tem tecnologias para melhorar isso, mas ela é facilmente tratável e, apesar de incômoda, não traz riscos maiores para a pessoa. Você já trouxe aí uma coisa que pode ser do nosso momento pílula de conhecimento, falou do Rubem Alves, muito, muito interessante, aliás, esse recorte. Mas eu também quero trazer, então, uma coisa que traz a curiosidade da turma. É o Michael Jackson, esse homem, o rei do pop, famosíssimo, que acaba indo a óbito num contexto muito suspeito. Existia lá um médico na casa dele fazendo anestesia. Isso... E aí, como é que é essa história? Quando o Michael Jackson encontra a anestesia? O Michael Jackson, a situação de como ele faleceu, gerou polêmica em torno do Propofol. O Propofol é um agente hipnótico, ou seja, uma medicação que vai fazer a pessoa ficar inconsciente. Eu costumo dizer que o Propofol, depois da penicilina, é a segunda melhor invenção do homem. A terceira, para mim, é o Spotify, mas aí a gente vai entrar em outra história. Mas o Propofol ele é um agente muito seguro, desde que usado por um médico anestesiologista. Por quê? Assim como qualquer outro anestésico, ele tem seus possíveis efeitos colaterais, alguns que a gente até espera, mas vai saber compensar. Então, o Propofol ele não é como uma medicação que você vai tomar na sua casa
para tirar a sua insônia, tanto que ele só pode ser administrado por via endovenosa, na veia. E a gente não sabe exatamente o contexto em que o Michael Jackson usou essa medicação, mas para ser utilizada, essa medicação precisa ser administrada por um profissional competente e um paciente num ambiente em que ele está monitorizado com todos aqueles monitores que a gente já falou. Então quer dizer que no caso o Michael Jackson houve uma negligência do médico. Muito provavelmente. É isso aí. Pessoal, você gostou desse assunto? Você que curte, que está com a gente até agora, dá uma clicada generosa no botão de curtir, segue o Hospital 22 de Outubro no YouTube, @Hospital 22 de Outubro, e comenta aqui pra gente o que você queria assistir e também tira suas dúvidas, faz as perguntas que o Dr. Luiz Alípio vai poder responder depois pra gente. Alípio, vamos para as considerações finais aí? Por favor. E quer falar umas palavras aí de despedida para as pessoas? Eu só quero agradecer de novo pela oportunidade e que eu espero que esse episódio aqui do nosso podcast contribua para que as pessoas entendam um pouco mais sobre anestesia e tenham um pouco mais de confiança nesse profissional que é o anjo da guarda do centro cirúrgico, o médico anestesista. Essa é a ideia, tentar desmistificar esse procedimento, tirar um pouco do medo que as pessoas têm, porque hoje isso é absolutamente seguro e confere, inclusive, a possibilidade de realizar os procedimentos de uma maneira que a pessoa tenha muito menos risco de ter complicações graves, não é isso? Exatamente. Pessoal, muito obrigado por estar com a gente até aqui. Um abraço para todos vocês.